Dividendos no setor de energia elétrica isento de imposto de renda, seja na taxação de dividendos, que pode ocorrer em 2023, ou seja mesmo no ganho de capital. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like no vídeo, ajuda ele a chegar a mais pessoas e também considere aí se inscrever no canal. Então, nós vamos falar de uma forma de fugir, de driblar aí essa taxação de dividendos. E o interessante é que também nós não pagamos nada sobre ganho de capital, tá? Então, como vocês devem saber, dependente do candidato, todos eles estão aí com a pauta de taxação de dividendos, o Ciro, o Bolsonaro, o Lula, todos eles querem taxar o dividendo. Achei até brilhante essa montagem aqui, dos dois aí, pelo menos nesse momento aí, os políticos estão todos aí alinhadinhos, que é taxar os nossos dividendos, E ainda vem com aquele papo de que é para taxar rico, mas se você ganhar R$10 de dividendos, você será taxado provavelmente, caso não mudem a reforma, porque até o momento, tudo aí que foi proposto, seja para qual lado for, a ideia é taxar todo mundo aí, tá? E eu estou falando dos FIPs e ES, são fundos de participações que eles compram participação em ativos de infraestrutura, tá? Então eles investem em, por exemplo, linhas de transmissão. Então eles vão lá e entram ou em sociedade com uma outra empresa. No caso aqui eu vou falar de um que tem uma sociedade com a Alupar, Então eles vão lá e compram uma partezinha da linha ou compram uma energia solar. Eles são fundos de participação em ativos de infraestrutura. No caso aqui que nós vamos falar de infraestrutura elétrica, tá? Nós temos também os tipos aí que investe nas debêntures, que investe em outros tipos aí, mas nós vamos falar de que é mais aí bem perfilzão mesmo de ações, tá? Então eles vão ter o perfil de renda variável, obviamente, eles vão objetivar para pagar para a gente dividendos e ele é totalmente isento de IR em qualquer tipo de provento ou ganho de capital para a pessoa física. Isso aqui que é legal, Então a gente está totalmente aqui livre, tá? No caso dos fundos de investimentos imobiliários, você tem isenção sobre o dividendo, mas você não tem sobre o ganho de capital, Então aí que é o problema. No caso das ações, você tem um teto ali de 20 mil de vendas que você é isento, Isso é legal. E os dividendos também são isentos, mas os dividendos podem acabar sendo taxados em algum momento aí no futuro, tá? Então, isso é o legal dos fundos de participação, tá? E eles são bem previsíveis, na verdade, a gente vai ver que os dividendos são meio que previsíveis depois de uma certa estabilidade, a gente já consegue visualizar o que vem à frente nos fundos, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Perfin 11, que é um fundo de participação que eu já comprei ele aí há mais de um ano, estou testando, até o momento foi super aprovado, não teve grandes mudanças, ele comprou aí ativos junto com a Alupar, e cara, aí teve algumas preferências de compra que a Alupar foi exercendo, era tudo previsível lá, tudo documentadinho, a gente sabia que isso acontecia, aconteceu, o fundo foi desenrolando normalmente, cara, tudinho até agora perfeito, tá? Não tem vacilo nos relatórios. O objetivo desse fundo de participação é investir em no mínimo 70% em linha de transmissão, mas ele está em aberto a investir 30% em geração de energia elétrica, sendo elas solar ou eólica, então são ativos aí que também são bastante interessantes, E 70% aí no mínimo de transmissão, mas no momento ele é 100% ativo de transmissão e 100% aí ativos da Alupar nesse momento, tá? Então, ele tem aqui, então, essa característica que é gerar o EBITDA via aí as RAPs, a receita aí que vai gerar via essas participações que ele tem nas linhas de transmissão, aí vai pagar o imposto, vai ter as dívidas aí que ele é alavancadinho, Então, nesse momento de Selic alta também acaba atrapalhando ele, tá? Mas está tudo previsívelzinho lá, E nós temos as distribuições de dividendos para a gente, tá? Então, o que deixa ele assim num cenário assim de ser uma renda variável é exatamente a cotação que oscila bastante, normalmente, como ações, e também a dívida que acaba oscilando conforme a Selic, e tudo mais. Então, mas assim, linhas de transmissão vocês sabem que são super previsíveis, Então ele tem aqui esses ativos, 7 ativos aqui, tá? Em parcerias com a Alupar. São entradas em operações aqui relativamente recentes, Tem uma aqui mais antiguinha, mas a maioria aqui é bem recente, então são muitos anos de concessão e são ativos com sinergias operacionais também,
A gente vê aqui que ele paga dividendos, tem a tendência de aumentar, tá? A gente vê aqui que neste ano ele já pagou aqui, ó, 3,86 e mais R$ 1 no começo do ano, então ele já pagou 4,86 e vai pagar mais 5, mais R$ 5 de dividendos. Eu já vou mostrar o quanto significa, tá? Em yield e tudo mais. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,60, que é bem saudável, né? Entre os fundos de participação foi o que eu achei a menor taxa, e 0,60 é pouco, na verdade, né? Porque ele está aí tendo participação numa empresa, né? Aliás, num ativo, né? Então, eles vão administrar tudo isso para a gente. Eles não compram outros fundos, não. Eles estão realmente controlando aí esses ativos, né? Então, realmente aí é interessante. Então, o EBITDA da empresa, como a receita, né, vai ser reajustada pela inflação IPCA normalmente, então o EBITDA vai acabar também sendo reajustado, então não tem grande surpresa aqui no resultado da empresa, né? E a questão aqui do endividamento, ele é um pouquinho alavancado, mas o setor de transmissão pode se dar ao luxo disso, ele tem todo um cronograma para amortização dessa dívida, é muito transparente tudo. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas a gente vê aqui que sua margem EBITDA é bem saudável aqui de 93,4%. A questão aqui é o endividamento, é realmente um pouquinho pesadinho, vai dar aí cerca de um pouco mais de 5 aí dívida por EBITDA, tá? Só que empresas de transmissão de energia costumam ter realmente dívidas mais altas, e lembrando que esse EBITDA acabou agora recentemente de também ficar aí mais pleno, né? A gente dá uma olhada aqui nos ativos deles, eles têm 7 ativos então de transmissão, muitos deles aqui ó, com sinergias, olha só, muito próximo do outro, né, que são as linhas da Alupar. Então, todos eles aqui com contratos longos, né, ó, início de entrada da operação 2020, 2021, dezembro de 2021, então tudo bem recente aí, com muito chão pela frente aí para gerar receita para a empresa, né? Então a gente vê aqui em termos de distribuição de dividendos, eles pagam ótimos dividendos, pagou já 4,86 em 2022, tá? E, na verdade ele pagou ainda mais 35 aqui, então pagou bastante dividendos em 2022 e vai pagar mais R$ 5 em 2022, ótimo dividendo. Depois vai dar uma diminuidinha por uns anos, ainda assim bons dividendos, depois dá uma paulada para cima novamente. É muito previsível, já vou mostrar tudo isso. A taxa de administração é cerca de 0,60% aqui, é bem baixinha, né? Ele controla vários ativos, ele não investe simplesmente em fundo aí, não é um fundo de fundo, né? Ele investe em ativos, então ele tem todo um controle para ser feito e ele consegue essa taxa bem interessante aqui. Dentre os fundos de participação, ele é a menor taxa que tem, tá? Então é uma taxa interessante também. E a gente vê aqui o retorno dele, então é IPCA mais 9,17 a essa cotação de hoje de 71,27. Então, quanto mais caro, menor o retorno, obviamente, né? Menor o yield também, mas os dividendos não acabam, o dividendo, né, o valor em real, acaba não interferindo. Então, para a gente, quanto menor a cota, melhor. Essa aqui é a grande verdade, né? Então, IPCA mais 9,19 é um ótimo retorno, né? E isso aqui pode acabar sim sendo influenciado se a Selic ficar muito alta, como eu falei, né? Mas não causa grandes impactos, tá? Esse tempo que eu tive com o ativo foi bem tranquilo tudo isso. E a gente vê então aqui o dividendo que ela já pagou de 7,3 em 2022, né? Pretende pagar mais 7, né, por cento, que é R$ 5. E tem o cronograma aqui dos anos seguintes, então olha só, ele vai aqui de dividendos vai para 5,3, o que é decente, né? Até 2027, 5,3, dado o preço da cotação de hoje, né? E em 2028 ele vai para 10,9, né? E aí vai de 10,9 até 28,1, aí é fantástico, né? Até o fim das concessões. Mas no meio desse caminho, como nós vimos, ele é um fundo de participação que pode estar adquirindo outros projetos. Então, no meio do caminho, pode ter sim novos ativos entrando, pode entrar desde que seja respeitando ser um ativo de transmissão ou solar eólica, desde que não passe de 30% do portfólio. Então é só isso aí que pode entrar nos ativos. Então tem uma previsibilidade, eles não vão inventar moda, tá? E de qualquer forma, dado esse cronograma que é uma previsão da empresa, não é garantido, né? Nós teremos aqui então 5 vezes o retorno em dividendos via esse PFIN 11, lembrando que
caso a empresa realmente não consiga mais nenhum projeto no meio do caminho, as concessões vão chegar no fim e simplesmente vai virar pó o valor aí da cota, né? Então essa cota aqui, se eles não conseguirem nenhum ativo, vai virar pó. O ideal é que a empresa sempre vai aí fazer como as empresas, adquirindo novos projetos. Mas de qualquer forma, na pior das hipóteses, virando pó, você teria ganho então 357,50 de dividendos, né? Ou seja, 5 vezes mais. Não deixou de ser nada ruim, né? Foi muito bom, na verdade. Próximo ativo que eu queria falar é o PEI11, é outro fundo de participação, só que esse aqui investe em geração solar, tá? São 4 ativos com contratos longuíssimos, tá? Até 2051, 53, tá? 51, 51, então são muito longos, eles têm aí as PPAs, né? Já fechadinhos, contratinhos aí para rodar até mais ou menos 2037, dependendo do ativo aqui, 2038, então também são bastante longos, e depois disso vai depender de como vai estar aí a demanda de energia, né, para uma nova renovação. Mas até lá nós temos aqui meio que fechadinhas as contas, né? Então dá uma certa previsibilidade, porque em algum momento pode ser que a energia no Brasil, embora a demanda seja de crescimento muito acelerado nos próximos vários anos aí, em algum momento pode ter um excesso aí de oferta e ela está protegida com essas PPAs, né? Então a gente tem aqui uma grande tranquilidade, tudo fechadinho aqui com empresas distribuidoras até grandes, a Energisa, a Celp, Coelba, então tudo aí acertadinho. Interessante é que a remuneração aqui das PPAs, elas também têm um bônus, né, no caso de excesso de geração, porém elas também têm uma perda, né? Então tem uma multa, uma penalidade caso gere abaixo. Então também não é tão previsível ali como a transmissão, tem um pouquinho de oscilação. Mas o ponto interessantíssimo, eu sempre vivo dizendo para vocês que o meu melhor fonte de geração de energia, assim, a mais previsível é a solar, né? Aqui eles confirmam com a minha tese, eu não acho que eles estão puxando a sardinha para o lado deles, não é verdade, realmente a energia solar é que tem melhor disponibilidade, o risco de construção é menor, o impacto ambiental já não é tão assim para a gente importante, mas é menor também, e o risco operacional também é menor, né? Então, é realmente o mais previsível dentro da geração de energia. Você sabe que a pequena central hidrelétrica pode causar uma crise hídrica e ter problemas. Nós temos a biomassa, que pode ter também alguns tipos de dificuldades, principalmente aqui na parte de combustível, a eólica também temos, até o impacto dos ventos aí, né? É lógico que a solar também pode ter alguma questão que atrapalha um pouco, mas ela é mais segura, depois da transmissão ela é mais previsível aí que tem, tá? Então a gente vê aqui em termos de dívida, a empresa tem uma dívida assim como o PFIN11, né? Então ela vai performando essa dívida, a margem EBITDA nesse momento está menor que o PFIN11, diga-se de passagem. Questão da taxa, ela cobra aqui 0,10 aqui de taxa de administração e mais 1% de taxa de gestão. Então vocês lembram que no PFIN11 era 0,60, aqui é 1,10, né? Então é bem diferente, né? Mas mesmo assim ele é um dos fundos com menores taxas, né? Porque a maioria aí está beirando 1,50 ou até mais. Então você vê que os fundos eles têm umas taxinhas meio altas e esse aqui é até aceitável, e enquanto o PFI11 tem uma taxa muito interessante de 0,60. Pegando aqui o levantamento da própria empresa, né, não é tão longo como a transmissão, provavelmente também por conta de ser um pouco mais difícil de se prever, né? Mesmo assim, a gente tem yields interessantíssimos, até maior do que o PFIN11, né, por esses anos aqui iniciais pelo menos, né? Então vai ficar aqui 8,70 aqui em 2022, 2023, aí vai para 10,9 logo em 2024, 12,20, 13,30, 11,8, 11,9 e 19,5. Então assim, tem dividendos assim fantásticos até 2030, realmente grandes, né? Mas aí depois a gente não tem toda aquela visibilidade fantástica, é excepcional essa visibilidade que a gente tem no PF11 se realmente isso aqui se concretizar. Lembrando que eu estou pegando tudo números da empresa, a gente tem até uma fotinha do site lá, e por coincidência incrível, no fechamento do mês passado, a cotação estava no mesmo valor hoje de 91,90, então eu nem precisei fazer conta, né? É só sair escrevendo aqui. No caso do PF11 mudou os números, eu só fiz as continhas aqui novamente, tá? Então é bem previsível os dois ativos, mas o PF11 ganha nisso aqui, porém a gente está vendo que o PEI está no momento melhor aqui, um PCA mais 10,22, né? Difícil isso aqui. Então até o momento esses fundos de participação eles têm se provado aí confiáveis, né? E caso essa previsão aqui se concretize, que aí também não temos garantia absoluta, né? Mas nós temos aqui então
os dividendos que eu vou estar recebendo, e eu tenho investido hoje R$ 3.563 no PFIN11, que eu tenho 50 cotas, então eu estaria recebendo ainda 2022 mais 250 e 187 por vários anos aqui, depois aumenta, né? Até que no 12º ano eu vou passar a ter 116% aqui do total investido, né? Então o meu retorno só em dividendos, né? Em dividendos eu vou ter no 12º ano. Enquanto aqui no PI 11 nós temos o retorno no 9º ano. Então o retorno vai ser mais rápido, dado essas cotações atuais, dado todo esse cenário atual. E lembrando que, como a geração solar, tem um pouquinho mais de imprevisibilidade. E outro ponto é que aqui são fundos, né? Então, como eles são menos assim, eles são mais previsíveis em termos de dividendos, mas eles são menos assim, eles avançam menos que as ações. Então, as cotações não vão ter aquela valorização que as ações têm. Então, eu continuo achando que as ações tendem a performar melhor, mas eu acho muito interessante isso aqui. É até mais interessante que os fundos de investimento imobiliário, ou talvez, aí, na pior das hipóteses, uma bela de uma alternativa, tá? Lembrando que os dividendos não são pagos mensalmente, aí sim é o ponto negativo, né? Geralmente é pago trimestralmente, mas não tem nem tanto uma frequência, mas no ano a estabilidade é bem interessante. E olha só que interessante, tanto o PFIN11 quanto o PEI, em termos de cotação, eles estão aqui sofrendo. O PEI caiu 11,2% nos últimos 12 meses e o PFIN11 caiu 7,25%, mas eles têm se mantido estáveis aqui de um tempo para cá, tá? Então, eles estão conseguindo aí, pelo menos, manter esses ótimos preços sem cair. Não é mais aquela faca caindo, né? Então, por isso que eu achei interessante aí estar comprando eles. No caso do PEI, acabei dando sorte de comprar ele aqui no valor bem interessante, então até deu lucro aí na cotação, mas quando eu analiso aqui o que aconteceu, na verdade ainda está muito barato, né? Então, esse vídeo com certeza eu sei que valeu o seu like e talvez até a sua inscrição. Então deixa o like nesse vídeo e comenta para eu saber se você gosta de trazer assim ativos um pouco diferenciados, né? Esses dois aqui são de energia elétrica, então eu gosto bastante do setor energético, achei eles interessantíssimos, né? Pode ser um belo de um complemento aí para a carteira, para dar uma turbilhada na renda passiva aí. Lembrando que esses materiais eu vou deixar para todos os membros do canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!